Mateus, capítulo 12, do 33 ao 37. Já desligou aí? Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus. Vou pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e nós faremos a leitura do 33 ao 37. Mateus 12, 33, diz assim a Sagrada Escritura: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Oremos. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, te agradecemos. Queremos continuar confessando a Tua palavra sobre as nossas vidas, sobre as vidas das nossas famílias, sobre as vidas de cada membro desta igreja, onde estiverem nesta hora, até a manifestação completa da libertação do Senhor. Muito obrigado, Deus querido, até a volta do Senhor Jesus, a qual nós aguardamos ansiosamente. Amém. Bem, nós estamos aí já indo para meados de novembro e já começamos a sentir uma certa pressa nas agendas das festas de fim de ano, os compromissos, por esses 30, 40 dias aí que falta para o Natal, agora começa o corre-corre. As pessoas cada vez mais apressadas, viagens, festas sendo marcadas, aquele clima de final de ano que já estamos percebendo, os desejos de um ano novo feliz, de felizes realizações. Quantas vezes nós ouviremos agora, nesses próximos dias, o desejo de um feliz ano novo? Quantas vezes alguém já desejou a você um feliz ano novo? Quantas vezes alguém já desejou a você que o seu ano fosse muito abençoado, cheio de saúde, cheio de paz, de alegria, cheio de felicidades? Mas quando chegou no final do ano, você fez uma retrospectiva, você deu uma olhadinha para trás e você viu que aquele ano foi uma lástima. Quantas pessoas recebem felicitações do tipo assim: olha, que você tenha um ano cheio de paz, que você tenha um ano novo cheio de saúde, um ano novo cheio de amor, cheio de alegria. Mas de repente chega no final do ano, a pessoa olha para o que foi o ano e percebe que ela teve, na verdade, um ano cheio de guerra, passou por enfermidades, passou por situações de ódio. Por quê? Porque a direção da nossa vida não está numa frase proferida.
A direção da nossa vida não está baseada numa frase pronta. A direção da nossa vida está nas mãos de Deus. Amém? Diga comigo, a direção da minha vida não está baseada numa frase proferida, numa frase pronta. A direção da minha vida está firmada em Deus. Amém. Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas dizem, liberam frases prontas, conhecidas. Feliz ano novo. Deus te abençoe. São frases prontas de felicitações. E, aliás, essas frases, elas produzem muito mais efeito em quem está felicitando do que em quem está recebendo. Eu vou explicar por quê. Vou repetir. Na maioria das vezes, essas frases de felicitações vão produzir muito mais efeito na pessoa que está felicitando do que na pessoa que está recebendo. Por quê? Porque a pessoa que está felicitando, a pessoa que está desejando boa sorte, a pessoa que está desejando tudo de bom, ela está extravasando aquilo que flui de dentro do seu coração. Ela não está sendo mal, pelo contrário, ela está sendo sincera. A Bíblia diz, Jesus diz que aquilo que sai da boca vem do coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então quando a pessoa diz para você assim, olha, um feliz ano novo, um ano novo cheio de saúde, cheio de prosperidade, um ano novo cheio de paz, ela está sendo sincera. Ela está falando aquilo que está no coração dela. Ela está extravasando aquilo que está no coração dela. Quanto à pessoa que está recebendo os votos, ela precisa saber que nada daquilo vai acontecer se ela não agir de acordo com a vontade de Deus. Amém? A pessoa pode desejar os maiores votos de felicidade para mim, de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade, mas nada disso vai acontecer na minha vida se eu não proceder de forma que aqueles desejos de felicidade se realizem. Se eu não agir de forma com que esses desejos venham se realizar na minha vida. Por exemplo, não adianta eu receber votos de um bom trabalho se eu não for à luta. Que adianta alguém desejar para mim bom trabalho se eu for para casa e deitar e não sair à luta? Não adianta alguém desejar para mim sucesso em um concurso que eu vou prestar se eu não estudar, se eu não me esforçar, se eu não me preparar para aquele concurso. Que adianta alguém desejar para mim saúde, sucesso na minha saúde, se eu não cuidar do meu corpo, se eu enveredar para o alcoolismo, se eu enveredar para o tabagismo e não cuidar de mim, não cuidar do meu corpo? Adianta alguém desejar muito sucesso na saúde? Se eu não correr atrás, se eu não fizer a minha parte? Então, nesses casos, não há desejo que se realize se eu não agir de acordo com que esses desejos possam se realizar na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Então, queridos, deixa eu dizer algo importante. Deus reage muito mais em nossas atitudes do que age usando a soberania do seu poder. Amém? Vou repetir. Deus reage muito mais em relação às nossas atitudes do que age usando a sua soberania, usando o seu poder. Diz a palavra de Deus: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. E lá em Tiago, no capítulo 5, também há uma palavra importante para nós. Eu quero ler para você, uma palavra maravilhosa, de Tiago 5, no verso 16. Ouça bem a palavra, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. E quando confessamos nossos pecados ao nosso irmão, nós somos curados. Amém? Note bem, confissão de pecados a Deus, recebemos perdão. Confissão de pecados ao outro, ao nosso irmão, recebemos cura. Agora, evidentemente que você não vai sair confessando pecados para qualquer um. Você precisa ter um confidente. Você precisa ter uma pessoa que você saiba que ao confessar o seu pecado para ela, ela vai te ajudar. Ela não vai sair contando o teu pecado pela cidade afora. É um confidente. É alguém que você confia, é alguém que você sabe, que você pode abrir o coração, e aquela pessoa vai estar te ajudando, vai estar orando por você, vai estar te orientando, vai estar te abençoando. Amém? Se você não tem essa pessoa ainda, peça para Deus que Ele vai te dar. Amém? Peça para Deus que Ele vai colocar esse confidente, essa pessoa na tua vida com quem você vai poder contar, abrir teu coração, confessar teu pecado. Porque ao confessar o teu pecado para Deus, você recebe o perdão de Deus, e ao confessar o teu pecado ao outro, você recebe cura. Eu creio na palavra de Deus. Amém? Eu creio que se nós agirmos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, então nós seremos abençoados. Se você é um empregado de uma empresa, se você é um funcionário de uma firma, não adianta você desejar sucesso ao seu chefe, se você não trabalhar direitinho. Amém? Se eu sou funcionário, eu desejo sucesso ao meu chefe, eu vou trabalhar com afinco, eu vou me dedicar. Amém? O chefe de família, por exemplo, que deseja que a sua família seja uma família de sucesso, que tudo vá bem na sua família, ele precisa o quê? Se dedicar a ela, ajudar a família, ajudar os filhos, ajudar o cônjuge, a esposa. Ouça o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8. Em tudo que puseres as mãos, prosperarás. É uma promessa de Deus para nós. Em todo lugar em que você puser as mãos, Deus promete abençoar. Mas se você não puser as mãos em lugar nenhum,
não vai ter bênção nenhuma. Amém? Deus faz a parte dele, Deus é fiel, Deus cumpre com todas as promessas, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Diga graças a Deus. Lembrando sempre do que diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes. Escute que eu vou ler para você. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra nenhuma, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha que palavra tremenda. Queridos, as nossas decisões trazem consequências. Amém? Aquilo que eu decido vai trazer consequência para a minha vida. Consequências boas ou consequências ruins, dependendo da minha decisão. Em tudo que puseres as mãos, Deus fará prosperar. E Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto tiver a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque lá no além, para onde tu vais, lá não tem obra nenhuma. Quando nós formos para lá, passarmos para outra vida, as obras aqui cessam todas, acabam todas. Lá não há obra nenhuma, lá não tem projeto nenhum mais, lá não tem conhecimento e nem sabedoria nenhuma. Diga: Senhor, me ajude. Agora, em Provérbios, a Bíblia diz assim no capítulo 16, no verso 1: o coração do homem pode traçar planos, mas dos lábios do Senhor vem a resposta certa. Então, o que a palavra de Deus diz para nós? Que nós podemos traçar planos à vontade. Você pode fazer teus planos, não tem problema nenhum. Mas coloque os teus planos todos diante de Deus. Porque a resposta certa dos lábios vem do Senhor nosso Deus. Só para a gente pensar um pouquinho, não precisa responder para mim essa pergunta. Quais são os seus planos para o ano novo, para 23? Você já começou a traçar seus planos? Quais são seus planos? Pode traçar à vontade, mas não esqueça de colocá-los diante de Deus e dizer: Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor tal plano, tal plano, tal plano que eu tenho traçado para o próximo mês, para o próximo ano novo. Amém? Amados, Deus tem um plano para cada um de nós, mas Ele permite que nós também tracemos os nossos planos. Ok? Deus tem um plano certo para cada pessoa, e Ele permite também que a gente também trace os nossos planos. Quando Deus revelou os seus caminhos a Moisés, por exemplo, quando Deus apresentou o projeto dele para Moisés, Moisés entendeu claramente o plano de Deus. Ele conseguiu entender e colocou em prática o plano que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele havia estudado direitinho na escola do Deus Altíssimo. Ou seja, ele estava preparado, ele estava
em oração, com o coração cheio de desejo de cumprir a vontade de Deus. E ele permaneceu na vontade de Deus. Ele procurou saber de Deus qual era o projeto de Deus para a vida dele. O que é que Deus tinha para ele? Diga graças a Deus. Infelizmente, muitos cristãos não fazem isso. Não procuram saber de Deus qual o projeto de Deus para a vida deles. Ao invés de procurar saber o que é que Deus quer, eles ficam traçando os seus próprios planos, sem procurar saber qual é o plano de Deus para eles. Sem orar, sem colocar diante de Deus os seus planos, que todo mundo pode fazer à vontade. A Bíblia diz claramente: o coração do homem pode traçar planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem certas decisões que nós tomamos e precisamos compartilhar com o outro, com outras pessoas. Mas tem certas decisões que não. É você e Deus apenas. Ok? Então precisamos discernir bem nas nossas decisões. Algumas delas eu devo compartilhar com as pessoas. Mas tem algumas decisões que é entre você e Deus apenas. Amém? Temos planos? Temos. Todo mundo tem. Podemos ter. Podemos traçar. O problema começa quando esses planos começam a dominar o coração da pessoa. Aí está o problema. A pessoa traçou planos, pode fazer, pode traçar sem nenhum problema. O problema começa quando esses planos dominam o pensamento da pessoa. E ela então quer que aquilo aconteça de qualquer jeito. Esse é o problema. É quando a pessoa traçou seus planos e aquilo fica dominando a mente, o coração dela, dia e noite, e ela quer que aquilo aconteça daquele jeito que ela traçou. E não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Amém? O que é que nós deveríamos fazer? Treinar a nossa mente constantemente para entender os propósitos de Deus. Treinar a nossa mente, aguçar a nossa mente, para que ela possa entender os projetos de Deus. Quais os propósitos de Deus para nós? Porque a Bíblia diz para nós, lá em Romanos, capítulo 12, no verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então precisamos treinar a nossa mente, aguçar a nossa mente, todos os dias, para entender os propósitos de Deus, os projetos de Deus. Louvado seja Deus. Isso significa que o discipulado de Jesus em nós não é por um período apenas. Somos eternos alunos do Mestre. O discipulado de Jesus, ele deve ser contínuo. O discipulado de Jesus em nós deve ser permanente. Estamos aprendendo todos os dias, continuamente, até a nossa morte. Ou, se Jesus voltar antes. Se Jesus vier nos buscar antes. O ensino não para. Queridos, o Deus vivo sempre vai dar para nós novas tarefas. É um Deus de novidades. Nosso Deus não é um Deus de mesmice.
É um Deus de novidade, vai sempre estar colocando diante de nós tarefas novas. Tarefa de casa, igual a gente tinha quando estudava, e a professora passava para nós a tarefa de casa. Nosso Deus vivo e eterno sempre vai estar colocando para nós uma tarefinha de casa diariamente. Ou seja, desafios para nós. Para quê? Para que cresçamos. Para que cresçamos todos os dias. Para que possamos aprender o que é que significa ser um mensageiro de Jesus. Uma mensageira de Jesus Cristo. Amém? É a Bíblia que diz. É a Bíblia que eu estou apenas falando para você aquilo que a Bíblia diz. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: exercita-te pessoalmente. Exercita-te pessoalmente na piedade. É lógico que o exercício aqui que ele está falando é espiritual. E só podemos dar lugar aos planos de Deus em nossa vida, só podemos dar lugar aos planos de Deus em nossos corações, quando nós exercitamos constantemente e com perseverança na disciplina espiritual. Exercita-te na piedade, pessoalmente. Exercita-te, não fique parado na piedade espiritualmente. Você precisa desse exercício. O que é que estamos fazendo aqui nessa noite? O que é que nós viemos fazer aqui? Estamos aqui exercitando espiritualmente na piedade, na palavra de Deus, na disciplina espiritual. Amém? Deixa eu dizer algo para você que também é muito sério, e é bom a gente saber disso. Muitos homens de Deus que já foram usados por Deus, homens e mulheres de Deus, caíram, viraram andarilhos, viraram mendigos pelas ruas deste mundo. Homens e mulheres que foram usadíssimos por Deus. E sabe como tudo começou? Com uma pequena falha. Homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, hoje estão caídos pelas sarjetas da vida deste mundo mal. E tudo começou com um pequeno problema, um pecado, uma falha. Hoje eu não vou no culto. Amanhã, hoje também eu não vou no culto. Domingo, hoje também não vou no culto. Tudo começa com uma falha. Quando vê, a pessoa está caída na sarjeta. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, porque isso pode acontecer a qualquer um. Ninguém está imune. Pensa num atleta. Pensemos num jogador de futebol. O cara pode ser o melhor jogador da melhor seleção de futebol do mundo. O que é que ele tem que fazer todo dia? Exercitar. Todo dia ele tem que exercitar. Se ele não exercitar, o que acontece? Ele começa a definhar até morrer. Pode acontecer a qualquer um. Por isso que Davi diz uma palavra tremenda no Salmo 124. Ouça o que ele diz no Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado,
Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Davi está dizendo assim: olha, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que nos guardou, que nos protegeu, quando os homens se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos. Graças a Deus. Essa palavra serve para nós também, serve para mim e para você. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui na presença do Senhor, buscando a Deus, exercitando a nossa fé, através do ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque todos esses que já foram cheios de Deus e caíram, estão caídos pela sarjeta deste mundo. Tudo começou com um pecado. Então que Deus nos ajude. Amém, queridos? Isso se mostra claramente na instrução que Davi deu ao seu filho Salomão. Olha a instrução que Davi deu um dia ao seu filho Salomão. Isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 28, dos versos 9 e 10. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro, de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele se deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele deixará para sempre. Que palavra de um pai para um filho. Salomão, meu filho, tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Procure conhecer o Deus de teu pai. Serve a esse Deus de coração íntegro, de alma voluntária. Porque se você buscar a Ele, Ele se deixará achar. Mas se você deixar a Ele, Ele te deixará também. Glória a Deus. Por isso estamos aqui. Queridos, se nós deixarmos todo o espaço do nosso coração à disposição só dos nossos planos, se não dermos espaço para Deus, para os projetos dEle, para os planos dEle, o Deus Todo-Poderoso não poderá desenvolver os seus planos em nós. Amém? Se eu não der espaço no meu coração aos projetos de Deus, como é que Ele vai realizar os projetos dEle na minha vida? Ele necessita de espaço no meu coração. Se dermos espaço a Ele, Ele entra. Se não dermos espaço a Ele, Ele respeita. Ele não invade. Ele não obriga. A palavra é clara. Se você buscar a Ele, Ele vai se deixar ser encontrado. Se você deixar a Ele,
Ele vai te deixar também. Ele respeita o livre-arbítrio. Satanás apresenta um prato para nós, mas ele não pode obrigar a gente a comer. Nós temos o livre-arbítrio. Amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, a partir de agora, a gente vai ouvir muito feliz ano novo. Deus te abençoe. Que você tenha um ano novo cheio de paz, de alegria, de saúde, de felicidade. As pessoas estão sinceras, elas estão desejando isso de coração. Mas eu preciso saber que se eu não agir de conformidade com aquilo que Deus propõe para mim, nada disso vai acontecer na minha vida. Amém, queridos? Uma pergunta, também não precisa responder. Qual é o plano de Deus para você? Qual o projeto de Deus para a tua vida, para a minha vida? Quanto mais estivermos cheios do seu Espírito, mais o seu plano vai se tornar uma realidade em nós. Quanto mais eu estiver buscando a Ele, procurando obedecer a sua palavra, aquilo que Ele ordena na sua palavra para mim, tanto mais os planos dEle estarão sendo realidade na minha vida e consequentemente na minha família, na minha casa, nos meus filhos, na minha empresa, no meu emprego, no meu trabalho, na minha saúde, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar um pouco mais a Ele. Te convido a curvar a sua fronte e falar com Ele novamente. Querido Deus, trazemos já diante de Ti os nossos planos. Obrigado porque Tua palavra nos dá toda a liberdade para fazermos os planos, para traçarmos os nossos planos, mas ela nos lembra também que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É o Senhor que sabe o que é melhor para mim, é o Senhor que tem planos de paz, planos de bênçãos, planos de vitória. Por isso, Senhor, coloco diante de Ti os meus planos, meus projetos. Coloco diante de Ti os planos, os projetos de cada irmão que está orando comigo aqui nesse momento, de cada irmão que está orando à distância, através desse vídeo, dessa mídia. Eu abençoo cada lar aqui representado, cada família aqui representada, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, toda a terra está cheia da Tua glória, porque Tu és santo, 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 infinitamente santo. Muito obrigado, Pai querido. Nós Te glorificamos, Te exaltamos e oramos agradecidos, porque a Tua vontade há de se cumprir em nós, e ela é boa, perfeita e agradável. É ela que deve prevalecer. É a vontade do Senhor que deve prevalecer. Oramos para que todos os retos de coração, todos aqueles que temem ao Senhor, que estão firmes no Senhor, possam permanecer, habitando firme, ó Deus, aqui nessa terra, vivendo com integridade, ó Deus, diante da Tua presença. E daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor. Pai, eu oro e abençoo todos os dizimistas e ofertantes fiéis, que com dedicação tenham honrado o Senhor com as suas primícias, com os seus dízimos, com as suas ofertas, ajudando a sustentar a obra do Senhor aqui na terra, Pai. Muito obrigado. Eu peço em nome de Jesus, que haja uma retribuição abundante, farta, ó Deus, a cada um deles, em nome de Jesus. Eu oro pelos que estão passando por alguma enfermidade,
estão em tratamento, aos que estão internados. Eu suplico a tua bênção, Pai, teu poder curador e restaurador, para que eles venham reconhecer que foi a boa mão do Senhor que curou, a boa mão do Senhor que os colocou de pé, para que o Senhor possa receber então toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Você que está aqui no templo comigo, coloquemos de pé, por favor, levante suas mãos aos céus e vamos orar. Pai, obrigado por esses momentos preciosos de oração, de meditação na palavra do Senhor. Consagramos a Ti esta noite, o nosso sono, nossos sonhos, o nosso descanso, a nossa volta para casa agora, em nome de Jesus, que seja em paz e alegria. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a tua casa e com a tua família, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno. Amém.